O começo do filme é um menino acordando no meio da noite. Ao lado, no quarto de sua mãe, ele ouve gemidos. Ele sai da cama com curiosidade e caminha cuidadosamente para verificar o som. Ele vai para a sala quando os ruídos param bruscamente. O menino descobre que a TV está ligada, mas a imagem permanece estática. Quando ele desliga e decide voltar para a cama, de repente vê uma luz vermelha misteriosa proveniente de um quarto aparentemente vazio ao seu lado. O menino se desespera e corre para o quarto da mãe, batendo furiosamente na porta. Mas do outro quarto, uma mão coberta de sangue chega até ele. A cena prossegue em uma noite de neblina no campo. Uma figura encapuzada carrega um balde de carne crua para um restaurante próximo. Depois de um longo dia de trabalho, ele avista um grupo de 5 policiais passando. Eles falam muito sobre o futebol e apostam em jogos futuros. Ao mesmo tempo, a figura enigmática chega aos fundos da lanchonete e entrega o balde a um garçom. O último começa a trabalhar rapidamente e começa a cortar carne para o próximo pedido. Na lanchonete, Seifi, o amigo do grupo, é convidado a participar das apostas, mas ele diz que está com dor de cabeça. O resto do grupo não se importa com ele e continua conversando sobre coisas como sexo e muito mais. O policial Yavuz continua contando uma história ridícula sobre sua primeira vez com uma prostituta atraente. Apenas para descobrir posteriormente que ela era um homem. Os outros oficiais, incluindo o novo oficial, Arda riem enquanto Yavuz se gaba de como ele fez isso. Assim que a refeição é trazida pelo garçom, ele ri da história de Yavuz, mas isso só ofende Yavuz, porque ele pensa que o menino está zombando de sua sexualidade. Apesar de seus amigos tentarem acalmá-lo, ele começa a castigá-lo. Por enquanto, Seifi se enjoa cada vez mais e corre para o banheiro para vomitar. De repente, ele percebe um sapo na saboneteira enquanto tenta se recompor. Ao mesmo tempo em que os outros policiais se preparam para partir, Yavuz ouviu o servidor murmurar um murmúrio suave. Ele fica furioso com isso e ataca novamente o menino. Acima de tudo, o superior Yavuz é incentivado por Ramsey a espancar o servidor e resolver o problema. Após isso, eles entram em uma batalha cruel. Yavuz golpeia o servidor com um soco cruel até que ele caia no chão. Por enquanto, Seifi grita um grito arrepiante enquanto olha para seu reflexo no espelho. O grupo se concentra no barulho e se apressa em ajudar o colega angustiado. O policial Apo informa ao grupo depois que Seifi sentiu que estava enlouquecendo. Posteriormente, Seifi sai do banheiro com aparência tranquila e até insiste que pode dirigir naquela noite. Seifi ainda está suando por causa do incidente no banheiro enquanto dirige. Então ele liga uma música animada. Todo o grupo começa a cantar junto, elevando o humor. No entanto, um pedido de socorro repentino interrompe a alegria deles, solicitando reforços para o bairro próximo em CH. Apo confirma rapidamente que eles estão a caminho do local. Seifi diz com segurança que sabe onde ir. Mas, ele se lembra de histórias de infância perturbadoras sobre INCH. Apo também diz que o local tem assombrações estranhas e vários santuários. Após isso, o grupo prossegue por uma estrada íngreme no escuro, mas rapidamente descobre que se perdeu. Para piorar as coisas, o rádio simplesmente para e perde todo o sinal. Seifi reconhece com nervosismo a necessidade de conhecer a área. No entanto, nada parece familiar. De repente, ele vê um homem correndo pela estrada sem roupas. Ele então relata o que viu. No entanto, ninguém no veículo viu nada de estranho. Os policiais ficam alarmados e avisam a pessoa misteriosa para aparecer. Só então sua van é atingida por algo e eles descobrem novos arranhões ao inspecionar. Isso certamente os deixa estranho, mas quando se deparam-nos com um grupo de sapos descansando perto da estrada, os policiais determinam que é melhor sair imediatamente e entrar novamente na van. Yavuz pergunta a Seifi se ele realmente viu alguém enquanto eles dirigem. No entanto, de repente, Seifi bate em alguém e a van cai no rio perto. A cena então muda para Arda, um policial recém-formado, sentado em uma mesa de restaurante com Ramsey. Os outros policiais também estão na sala, mas estão assistindo a TV. Arda fala sobre como seus pais gostam de sonhar e diz que seu pai sonhava com antes mesmo de seu nascimento, seu nome. Em seguida, ele revela um segredo para Ramsey, não obstante, reitera que deve permanecer entre eles. Arda fala sobre sua infância, quando costumava sair com seu amigo Koskun, que disse ter visto a alma de seu pai sair de seu corpo depois de ele morrer.
Os amigos acordaram então que quem falasse primeiro apareceria. Um espírito que não assusta ninguém. Eles se despediram e seguiram. Rotas separadas. Arda lutou para dormir aquela noite porque estava inquieta por algum motivo. Quando finalmente conseguiu fazê-lo, teve um sonho em que estava cercado por uma multidão de indivíduos desconhecidos. De repente, Koskun saiu da multidão e segurou a mão de sua mulher. Ele aconselhou Arda a não ter medo, garantindo que ele seja Koskun. Arda acordou rapidamente do pesadelo. Continuava a ser um sonho. Ele foi ao quarto da mãe e ouviu os gemidos dela. Arda tentou entrar, mas o barulho diminuiu de repente, como se as pessoas tivessem desaparecido. Por fim, ele chegou à sala e notou que a TV ainda estava ligada. Ao abrir a porta, ele sentiu uma presença enigmática e viu Koskun em seu quarto. Ele correu para o quarto da mãe em pânico e bateu furiosamente na porta. Quando isso aconteceu, Arda acordou e reconheceu que isso apenas era um sonho dentro de um sonho. No entanto, ele recebeu a triste notícia de que Koskun havia falecido em um acidente na noite anterior, no final da tarde. Arda afirma ter tido o mesmo sonho repetidamente desde então, incluindo um que teve esta manhã. Ele ainda não sabe se está acordado ou sonhando. Acontece que apenas um ano depois, os pais de Arda morreram em um acidente de carro. Seu tio o criou depois, colocando aos cuidados de Ramsey quando ele se tornou policial. Ramsey reconhece que tem vontade de expressar algo desde o dia em que se conheceram. Ele pergunta a Arda se eles e mais alguém estão vendo alguém no restaurante. Arda responde inicialmente com "os caras", mas percebe que não há mais ninguém ao olhar em volta. Os outros policiais que estavam assistindo TV anteriormente desapareceram do céu. Ramsey diz que não é a primeira vez que alguém além dele vê essas coisas, quando Arda avista de repente uma figura misteriosa encapuzada por perto. Aqui, o sangue começa a fluir de sua mão e do teto, e uma mão ensanguentada se estende para ele. Arda cai num corpo d'água enquanto recua rapidamente. Arda é puxado para fora do abismo por um par de mãos gigantescas. Após o acidente, ele acorda bruscamente na margem do rio. Os colegas de Arda o ajudam, mas eles ficam presos porque a van está presa. Felizmente, alguns residentes locais chegam bem a tempo para prestar assistência. Os policiais voltam à estrada para encontrar o homem que pensavam ter atingido. No entanto, nenhum vestígio de corpo aparece para sua surpresa. Em seguida, o grupo se depara com uma multidão de habitantes desconhecidos que carregam sapos. O morador responde, Insiagak. Quando Ramsey pergunta que lugar é esse, os policiais decidem investigar agora que chegaram ao mesmo lugar. Eles finalmente chegam a um prédio misterioso e abandonado, um carro de polícia vazio do lado de fora. Eles pedem ajuda de um morador local. O local, que uma vez foi uma delegacia de polícia otomana, agora está inteiramente abandonado. Em meio a isso, Ramsey tranquiliza Arda, percebendo que ele parece estar preocupado, e lhe diz que tem a chave para desvendar esse mistério estranho. Seifi tenta usar o rádio dentro do carro da polícia vazio, enquanto o restante dos policiais entra no prédio. Mas quando ele descobre que não funciona, ele se junta aos outros dentro do prédio, com nervosismo. Os oficiais logo são tomados por um forte fedor e encontram uma variedade de talismãs terríveis, alguns até amarrados à carne crua. Eles vão observar quando de repente ouvem batidas repetidas na parede. Eles se surpreendem ao encontrar um policial da equipe anterior quando entram mais dentro. Ele está sentado sozinho e batendo a cabeça repetidamente na parede. Os outros tentam conversar com ele e perguntar como ele acabou assim, mas ele permanece em silêncio e apontando para outro cômodo, parecendo angustiado. Eles finalmente decidem que Seifi o acompanhe de volta ao carro para que ele possa permanecer seguro. Os outros continuam investigando e espiando de cima para baixo, para localizar uma variedade de andares abaixo. Yavuz hesita em descer porque está completamente escuro, mas eventualmente muda de ideia e se junta ao seu grupo. Ao sair do prédio, Seifi descobre uma sala com barracas inundadas. Ele entra sozinho e vê uma cena terrível. Uma mulher acorrentada em sangue enquanto um outro homem a faz sexo com ela. Ele revela mais pessoas encharcadas de sangue, vendadas e acorrentadas por todo lugar quando ilumina ao redor. Isso chama a atenção de outras pessoas, que correm em sua direção e o arrastam para a escuridão. Em contraste, o grupo desce cuidadosamente para o que parece ser uma descida para o próprio inferno.
Eles logo se deparam com uma sala que parece ser um local para rituais, com velas acesas e símbolos estranhos nas paredes. O sangue também está literalmente por toda parte. Apo se aventura mais e descobre surpreendentemente vários corpos sem vida em uma sala, incluindo o corpo de uma jovem nua dentro de uma gaiola. Ele fica horrorizado. Ao mesmo tempo, Arda encontra vários corpos em outra sala. Ele vê duas mulheres esquartejando uma pessoa próxima e uma mulher vendada devorando um cadáver. De repente, uma figura encapuzada aparece atrás de Apo e o golpeia na cabeça com uma marreta, antes que o grupo possa entender o que está acontecendo. Yavuz vê isso e grita, chamando a atenção das mulheres que estão perto de você. Embora ele chame seu eu mais jovem, uma figura se aproxima de uma porta. Quando a porta se fecha, a criança entra e desaparece no quarto. De repente, Arda e o resto do grupo se encontram acorrentados em uma masmorra à medida que sua visão desaparece. É uma sala enigmática cheia de centenas de criaturas com deformidades que estão ansiosas por algo que está prestes a acontecer. O líder do culto, chamado Baba, o pai, desce as escadas com uma chave na testa. Diante dele, uma massa de seguidores acorrentados se curva. Em seguida, Baba se revela e recebe os policiais em sua câmara. Ele diz de forma misteriosa que o inferno reside dentro de cada um de nós, e não é um lugar. Baba também fala de maneira confusa sobre como ele vai guiar o grupo por onde quer que ele vá. Ele então se aproxima de Apo, que ainda está semiconsciente, e rasga sua camisa, revelando uma linha de pontos em sua barriga. Ele então estripa Apo com as próprias mãos, passando as mãos pelos pontos. O intestino de Apo cai no chão e ele morre rapidamente, enquanto o resto dos policiais assistem horrorizados. Uma das pessoas que participam do culto desencadeia seu corpo sem vida e o leva embora. Baba então diz de forma enigmática que a morte não é o fim, mas sim um ciclo que continua indefinidamente. Yavuz confronta Baba e o castiga por desobedecer à lei quando ele está preso. Mas Baba diz calmamente que a autoridade humana não funciona aqui. Para realizar um ritual, ele canta em uma língua estranha. Antes de esfaqueá-lo nos olhos com uma faca sagrada, Baba o exorta a aceitar suas crenças. Os policiais restantes ficam assustados com isso, mas só podem gritar desesperadamente. Após o ritual, Yavuz, assim como os outros membros do culto, fica com os olhos vendados. Uma mulher nua, vestindo uma máscara de cabra, é trazida pouco tempo depois. Yavuz é colocado atrás dela, com as calças desabotoadas. Ele é obrigado a ter coito com a mulher vestida de cabra como uma iniciação perturbadora. Em seguida, ele cai de repente no chão, e uma tarântula sai de sua boca. Após isso, Baba marca o sangue na testa de Arda, que está aterrorizado. Ele diz então que Ramsey está cuidando de Arda, e que agora ele está pronto para seguir seu caminho. Baba corta a garganta de Ramsey com sua faca em um giro arrepiante. Arda de repente tem outra visão, enquanto observa o sangue escorrer do ferimento de seu mentor com horror. Entre lágrimas ele corre para o lado de Ramsey, quando o vê gravemente ferido no chão do restaurante. Em seus últimos instantes, Ramsey dá a Arda uma chave enigmática, que a ajuda a se recuperar do ferimento que sofreu em seu pescoço. Arda esfaqueia Baba na testa com a chave quando ele se aproxima. Arda se liberta e bate brutalmente sua cabeça várias vezes com um banquinho sagrado como último ato de vingança. Depois de pôr fim definitivamente ao reinado maldito de Baba, ele sai correndo do prédio. Ele corre pela floresta e ri de alívio até chegar a uma estrada próxima. Arda tenta desesperadamente fazer sinal para parar, quando vê uma van se aproximar. Infelizmente, ele é atingido pela van e cai no rio próximo. Em uma mudança surpreendente, é revelado que esta van era a mesma que todos eles dirigiram no passado, e que Arda era o homem com quem Seifi havia chocado no passado. Eles parecem ter sido aprisionados por um ciclo de tormento antes, e o lugar em que se aventuraram, provavelmente é o inferno. Arda, como se fosse um salvador, ajudou seus amigos a sair do ciclo interminável e perturbador em que estavam presos, que de outra forma se repetiria indefinidamente.